No vídeo anterior, eu falei que às vezes você não está conseguindo fechar muitas vendas porque você não está atraindo o tipo certo de clientes, você não está atraindo o seu público. Mas como eu consigo saber qual é o meu público e como eu consigo atrair esse público? É disso que esse vídeo vai falar. Mas antes, é claro, eu preciso me apresentar. Eu sou a Nádia e eu e o Patrick temos esse canal com um objetivo muito claro pra gente de ajudar você que deseja iniciar um novo empreendimento ou talvez que seja um pequeno, um microempreendedor, mas está tendo algumas dificuldades. Se você trabalha com vendas de uma forma geral, se você trabalha para outras pessoas, ou se talvez você trabalha com vendas, vendendo seus próprios produtos e os seus próprios serviços. E eu já quero pedir para você deixar um gostei, deixa um joinha nesse vídeo. Se você não gostar no final do conteúdo, aí você tira o joinha e dá um dislike, deixa um não gostei. Porque assim, ó, se você gostar, você vai esquecer de colocar no final. Aí você termina, você fica animado e você esquece. Agora, se você não gostar, você não vai esquecer. Então já coloca agora e dá essa moral pra gente. Claro, né, gente? Também, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e compartilha esse conteúdo com seus amigos, com os seus parentes. Tenho certeza que tem muita gente precisando desse conteúdo. Então, bora lá. Vamos falar sobre o seu cliente ideal. Muitas vezes você acaba achando que você pode vender para todo mundo. O que eu quero dizer com vender para todo mundo? Deixa eu me explicar. Digamos que você trabalhe com beleza, que você trabalhe com cabelos, por exemplo, né? Mas assim, tá, você trabalha com cabelo, mas você trabalha para quem? Você faz o quê? É um pouco difícil você saber tudo, você ser especialista em tudo. Então, talvez seria melhor você nichar aquilo que você faz. Por exemplo, existe uma área, né, da beleza que você trabalha apenas com cabelos crespos. Talvez outra área apenas com cabelos loiros. Outra área apenas com cortes, só feminino ou só masculino. É importante você ter isso muito claro. Porque digo disse porque existe um ditado no marketing, você já deve ter ouvido e é completamente verdadeiro. Se você tenta vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém. Infelizmente é isso que acontece. Então pense, qual que é o tipo de cliente que eu quero atrair? É importante que você pense também no seguinte, como é que seria o financeiro dessa pessoa que eu quero atrair? Não estou dizendo aqui de fazer discriminação, por exemplo, eu só vou trabalhar para quem for rico, não vou trabalhar para quem for pobre. Não, não é isso que a gente está dizendo. É importante você atender bem a todos. Só que talvez o tipo de produto que você venda, o tipo de serviço que você presta, não seja ideal para todas as pessoas. Talvez nem todo mundo vai poder pagar por ele. Talvez muitas pessoas vão desejar, mas nem todo mundo vão poder pagar. Por exemplo, o Patrick, que é aqui desse canal, trabalha também com venda de queijos. E quem que é o público dele? Ele precisa ter muito claro isso. Porque quando no passado ele tentou vender para todo mundo, o que acontecia é que, bom, eu digo vender para todo mundo porque tem pessoas que querem comprar, mas elas querem comprar o queijo mais barato, que seria o queijo frescal. Ou elas querem elas só consomem o queijo light, que talvez seria a ricota, por exemplo, né? Aí você pega, por exemplo, um queijo frescal, que hoje está em torno de R$ 18, pelo menos aqui na região. Um queijo de mais ou menos meio quilo. E aí você pega um outro queijo que tenha mais ou menos o mesmo peso e tá a R$ 32, R$ 36. Você tá vendo que tem diferença? Talvez a pessoa aqui, o que ela pode pagar é R$ 18. Talvez ela não vai poder, ela até gostaria, né, de poder comer esse queijo, mas não vai adiantar oferecer para ela, porque ela não tem condições de comprar esse tipo de produto. Então, se você tentar, por exemplo, eu vou tentar vender para todo mundo, aí no caso o Patrick, né? Se ele tenta pegar agora todos os tipos de queijo para vender para todo mundo, o que acontece é que começa a perder queijo. Então, o que ele decidiu? Perder queijo porque você sabe que tem uma data de validade, né? Nos queijos, nos produtos de alimentação de uma forma geral. Aí o que começa a acontecer? Começa a perder, começa
E ele não consegue vender para todo mundo, não dá, gente, para você agradar todo mundo. Aí o que ele decidiu foi, ele trabalha apenas com queijos de mais qualidade. Então, por exemplo, o Minas Padrão, que ganhou ouro, ele trabalha com queijos parmesões artesanais, não pega qualquer coisa de qualquer lugar, porque aí ele tem um público específico, tanto o público que pode pagar, aí a gente, quando eu digo pagar, às vezes ele tem alguns bem mais caros, por exemplo, queijo de cabra, queijos maturados há um ano ficam bem mais caros. Então, tem que ser pessoas que podem pagar e que se interessam por esse tipo de produto. Não adianta ele tentar vender um queijo mais caro para uma pessoa que está acostumada a consumir queijo fresco e que não está disposta a pagar, não entende o valor. Então, você precisa muito ter em mente a condição financeira do seu público. Quem é o seu público? Tem uma coisa que no marketing é muito, faz-se muito, é que você talvez já tenha ouvido falar, talvez não, que se chama avatar. Definir o seu avatar ou definir o seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Então você pega um papel e você vai escrever que tipo de pessoas, para que tipo de pessoas que é o seu produto. Ah, o meu tipo de produtos é para homens, vou dar um exemplo aqui, tá? Homens na faixa de 25 a 45 anos, que tenham uma condição financeira assim, que gostem disso, que não gostem disso, que dão valor a isso. Ou o meu público são mulheres vaidosas, loira, que tem pigmentação loira no cabelo, que tem uma condição financeira um pouquinho mais elevada e que querem um produto mais especializado. É muito importante que você saiba definir quem é o seu cliente ideal. Ah, mas no meu ramo eu trabalho com mais de um tipo de cliente ideal. Pode ser homem ou pode ser mulher. Pode ser mulheres loiras, porque eu trato de cabelo, ou pode ser mulheres ruivas. Não tem problema, pode ter mais de um. Mas é importante que você saiba quem é o seu cliente. E não tenta vender para todo mundo. Claro, digo de novo aqui, se a pessoa entrar no seu estabelecimento, entrar em contato com você, nós devemos receber bem todas as pessoas, não fazer discriminação. Ah, eu acho que esse aqui não tem condições de comprar o meu produto. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, tá, gente? Não entenda isso. Você vai receber bem. Mas você ter essa noção muito clara de quem é o seu cliente ideal é importante, porque na hora que você for fazer o seu marketing, que você for fazer a sua rede social, que você for falar para outros o que você faz, você já fale específico com aquele público que vai comprar o seu serviço. Por exemplo, já viu que quando a gente está mexendo na rede social, YouTube ou Instagram, começa a aparecer anúncios, né? Sempre tem anúncios. E geralmente os anúncios que aparecem, claro, é algoritmo, né? Às vezes erra um pouquinho, mas geralmente tem a ver com a gente. Então, por exemplo, se você é mulher e é casada, e costuma, às vezes aparece. Ah, se você tá tendo problemas com o seu marido, tá vendo que já tá falando direto com você? Não tá falando ali com as solteiras, com as viúvas, com as casadas idosas, talvez, né? Que já passaram a vida inteira. Por que que o Instagram, por que que o YouTube faz isso? Porque eles já buscam ali, você tem que, até para anunciar também nas redes sociais, ter o seu público bem claro. Porque aí quando você for fazer a sua propaganda, a sua publicidade, o seu marketing, seja boca a boca, não tô falando para você, você tem que fazer um marketing gigantesco, não é isso. Mas quando você for fazer o seu marketing, você vai falar direto com essas pessoas. E aí o que que acontece? No vídeo anterior eu falei sobre taxa de conversão. Talvez você está tendo uma taxa de conversão de vendas muito baixa. E se você está tendo uma taxa de conversão baixa, você está faturando pouco. Talvez pode ser porque você está. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar a descrição aqui no link para você poder. Aliás, o link na descrição do vídeo para você poder assistir. E aí pode acontecer que você está atraindo pessoas erradas. E aí essas pessoas vão gastar o seu tempo, porque você vai querer atender bem, você vai dar grandes explicações sobre o seu produto, mas essas pessoas não vão comprar. Agora, se você já sabe bem quem é, você vai atrair mais essas pessoas e essas pessoas vão chegar melhor para você. E você vai ter uma taxa de conversão muito maior, vender muito mais e faturar muito mais.
Na época que eu dava aula particular, às vezes acontece, às vezes não, foi uma época específica que eu comecei a atrair muito tipo de público errado. Eu cobrava um determinado valor e aparecia muita gente que não era meu público. Eu dava aula para estudantes do ensino médio e de escolas particulares. Mas por que de escolas particulares? Porque como o conteúdo de escola particular geralmente é mais puxadinho, é mais apertado, e os pais têm condição de pagar a escola particular, então eles vão ter condições, ou pelo menos eles vão se apertar, porque em vez do aluno perder o ano na escola particular, é melhor o pai pagar um professor para ajudar. Mas aí começou a aparecer muita gente que não, às vezes começou a aparecer, às vezes não, aparecia às vezes crianças, apareciam pessoas de escola pública, pessoas que não tinham condições de pagar o preço que era mesmo da aula particular, queriam aulas particulares bem baratinho. Isso não é bom, isso me fez gastar muita energia e não consegui atingir meu público certo. E aí você consegue, não fatura muito. Então conta pra mim se você gostou dessas dicas. Eu quero saber aqui embaixo, tá, gente? Conta pra mim se você acha que é importante ter esse público ideal que a gente diz. E conta pra mim também qual é o seu cliente ideal, para que tipo de público que você trabalha. E a gente se vê no próximo vídeo em que eu vou falar alguns tipos de negócios, 10 tipos de negócios que dão certo em cidades pequenas, tá bom? Espero lá. Até mais.